verdadeiramente eu espero, procuro falar português, espero não maltratar esta linguagem que eu amo pela sua extraordinária plasticidade, pela sua fluidez, pela maneira como os elementos ressoam nos sons. Vamos pôr só portas o microfone. Eu acho que não é preciso, se calhar. Foi compreendido. Vamos sem microfone habitualmente. Assim, Pois é. pode me vestir. Vocês sabem perfeitamente que nas escolas e nos ambientes antroposóficos não se usa microfone. Portanto, mesmo que seja uma conferência com muita gente, num lugar muito amplo, não é necessário. Há uma atenção muito, muito forte. Assim estou armado. Se sente melhor se faz os erros. Então, vamos começar a considerar o que é a doença. Eu diria que a primeira caracterização da doença foi no início da história da medicina europeia, por parte da escola humoral, da escola hipocrática. Nessa escola foi definida, eu diria, a essência da atitude do homem a adoecer. Em qualquer maneira, a doença que se pode dizer arquetípica, aquela doença que se manifesta primeiramente como a inflamação. A inflamação foi diferenciada em algumas características. Estas características foram denominadas calor, tumor, dolor, rubor, funcciolesa. A quinta característica foi acrescentada depois. Funcciolesa. 4 características fundamentais. 3 características. Dor, calor, o calor. Rubor, a cor vermelha. Tumor, o inchaço. São características exteriores, são características orgânicas, visíveis exteriormente. A outra característica, a dor, é uma expressão da doença que se manifesta na dimensão interior, no âmbito interior, no âmbito experiencial. Dor é a essência da doença, da experiência, do lado experiencial da doença. O que é dor? Como podemos caracterizar a natureza da dor? Podemos dizer que a dor, enfim, é um crescimento da intensidade da consciência. A consciência se intensifica, se acrescenta como a dor. Mas que forma de consciência se acrescenta através da dor? A dor é uma experiência necessária, não é uma experiência livre, intencional. É a experiência da quebra, do quebrar-se, do interromper-se da relação com si mesmo e com o mundo. Essa é a essência da dor. A interrupção, a dor emerge quando se interrompe, se quebra a possibilidade de entrar em relação com a realidade exterior ou a realidade interior.
E, desse ponto de vista, pode-se compreender porque foi acrescentado funzionesa. Função é a vocação dos órgãos. Os órgãos são solidificações materiais de funções relacionais. Órgão, em grego, significa instrumento. No fim dos contos, são instrumentos relacionais. Essa é a natureza dos órgãos. A língua grega exprime na palavra órgão o caráter instrumental do organismo. O organismo é um sistema instrumental, é aquele sistema instrumental que estabelece a relação entre a consciência e a realidade exterior e a realidade interior. O organismo é instrumentário dessa relação entre consciência e ser, entre a consciência e o ser. A possibilidade que a consciência experimente o ser de si mesmo e do mundo. E o organismo é instrumento, meio dessa experiência. A consciência tem o organismo como meio para experimentar a realidade do mundo, que é a realidade de si mesmo. E o organismo é construído, a lógica arquitetônica, a lógica estrutural e funcional do organismo é orientada a fim que uma consciência pode se exprimir, pode entrar em relação com si mesma e com o mundo. O organismo não é construído numa maneira casual, indefinida. Tem uma ordem e um fim estrutural, uma idealidade estrutural. Essa idealidade estrutural faz do organismo um meio da relação com o mundo. Quando essa relação se quebra, emerge a dor. A dor é ou a interrupção da relação com a realidade exterior, o braço se quebra, então, através do braço, não posso mais entrar em relação com o mundo. O fígado não funciona mais como instrumento da existência do organismo, um meio da relação com o mundo. Então, eu experimento essa perda da orientação estrutural, da lógica estrutural do órgão, como dor, interiormente, no lado experiencial, este evento objetivo se transforma na experiência da dor. A minha consciência é cheia de angústia. A angústia penetra, pervade, entra, se introduz na consciência, numa maneira que a atividade intencional livre do eu venha impelida. É uma dor que se consuma entre a consciência. Por exemplo, a angústia. A dor é sempre perda de relação, perda experiência em si mesmo, acrescimento da experiência de si mesmo e perda da relação com o mundo. Nesse sentido, a dor é o contrário do prazer. O prazer emerge como experiência da continuidade da relação com o mundo, como o resultado experiencial da capacidade de relacionar-se com o mundo. E se pode dizer que o homem e todos os seres fornecidos de consciência iniciam sua existência com um sentimento de continuidade com o mundo, que no homem é como a repetição do paradiso original, paradiso. Ser um com todo o que vive é o paraíso do homem, é a vida dos deuses, diz Hölderlin, um poeta alemão. Ser um, essa imedicimação é a forma originária
a forma indiferenciada, originária do prazer. Então, a dor liga-se com uma funcionalidade, com uma quebra da relação com o mundo. Deste ponto de vista, podemos acrescentar que dos seres... Eu propunha funcionaleza, é difícil para português, lesa, função, eu propunha disfunção. Disfunção. Propunha disfunção. É um termo muito importante porque me serve por o que eu hei de dizer. Disfunção, que é um termo médico, disfunção. Você pode dizer, em considerando todos os seres fornecidos de consciência, que tem seres que são fornecidos de uma consciência imediata, de uma consciência espontânea e imediata. Esses seres se manifestam na variedade dos seres animais. Os seres animais têm uma consciência em que se reflete imediatamente o conteúdo do mundo, por manifestar-se como motricidade. O animal, como foi dito do naturalistas dos séculos passados, é um ser impressionável, porque transfere na interioridade o conteúdo do mundo sob forma de emoção. É um ser irritável, um ser que manifesta objetivamente o conteúdo da interioridade através da motricidade. Mas, do ponto de vista essencial, a consciência é movimento. Emoção deriva da motus, movimento. É movimento que se experimenta interior, que é a experiência imediata do ser interior, e que se manifesta no animal como motricidade. Ora, o animal possui um sistema relacional como o mundo que é já dado em forma de espontaneidade instintual, em forma de esquema comportamental instintual que um animal deriva da pertença à espécie. Desse ponto de vista, o animal é um membro, uma repetição, uma réplica da espécie. Recebe da espécie a maioria do seu comportamento numa maneira espontânea e necessária. O animal é o que é. Espontaneamente manifesta o que é. O que interiormente corresponde à sua manifestação exterior, à sua forma. É um ser que se adapta organicamente ao ambiente no qual se manifesta, com o qual entra a relação. O animal se especializa organicamente, desenvolvendo órgãos como artilhe, como dentes, artilhes, apendizes orgânicas que o adaptam e o diferenciam especificamente em relação ao ambiente determinado geograficamente e ecologicamente. O animal é a manifestação de um ser que se dá espontaneamente. E o seu comportamento é uma manifestação na qual se reflete imediatamente a apartenência ao animal, à espécie animal, que se manifesta de uma parte exteriormente na forma do animal e, de um ponto de vista relacional, no seu esquema de reação instintual. O animal é relacionado com o mundo, é o que é, espontaneamente, necessariamente. Todos os seres da natureza são o que são. A pedra é o que é e não deseja mais tornar-se qualquer coisa do outro. Não deseja mais diventar um cão. Um cão não deseja mais aprender o inglês ou a maneira de miagolar dos gatos. É assim dizer.
Você pode dizer que o animal é fornecido de consciência, mas a consciência do animal é identificada com o seu ser. É a mesma coisa do seu ser. O único ser que não é o que é o homem. O único ser no qual se manifesta o não ser é o homem. O homem torna-se o que é, mas não é o que é. Nenhum homem é contente do que é. Todos os homens desejam tornar-se, não se consideram idênticos com as condições nas quais vivem. Exteriores, desejariam ser outros do que são. E desejam transformar-se, devir o que sentem de ser. O ser do homem é um não ser no qual se exprime a potencialidade do ser. É um homem dotado de potencialidade, de temporalidade interior, de biografia, de capacidade. É um ser histórico que cria o que é, que não possui o que é, mas o cria, de uma falta originária. O homem não sabe, a priori, anteriormente, como pressuposto, o que há de fazer, como animal. O homem nasce numa maneira indefinida, não especializada. Todos os animais têm órgãos através dos quais se adaptam ao ambiente. O homem é o ser menos adaptado, um desadaptado. Falta de adaptação natural, falta de espontaneidade, perde a segurança dos instintos, que predominam e se manifestam de uma maneira espontânea no animal. O homem deriva sua existência de uma falta, de uma disfunção, de uma descontinuidade como ser do mundo. Todos os seres pertencem ao ser do mundo, são já antecipadamente adaptados e integrados. O homem não. O homem possui em si a possibilidade de ser, mas não o possesso antecipado do ser, como o animal. O animal explica espontaneamente os seus instintos. A maioria do comportamento animal se explica espontaneamente. É somente uma pequena parte deriva da qualquer coisa que podemos considerar análoga à educação. O homem não desenvolve nada espontaneamente. Nasce com uma falta originária, com uma ferida, com uma divaricação originária do mundo, como uma ferida originária, como uma doença originária. O que os antigos chamavam de pecado original, no sentido completamente diferente do que entendemos nós, é esta ferida originária. Essa falta de ser. Esse ser que é possibilidade e que é confiado a qualquer coisa que não existe já do passado, que não é dado, mas que deve emergir do homem mesmo. Esta funcionalidade original, arquetípica. Será que será melhor deficiência? Esta deficiência é capaz de ser melhor deficiência. Funcionalidade, esta disfunção originária. Ou deficiência, pois. O homem há de criar o que é. E esta possibilidade deriva de uma falta originária. E o homem seria perdido completamente na impossibilidade de viver se não existisse um medicamento arquetípico, uma medicina arquetípica. Essa medicina arquetípica, que se pode juntar, em qualquer maneira, a doença arquetípica, que se pode comparar à doença arquetípica, é a educação.
A educação é a terapia arquetípica, é o instrumento através do qual o homem pode despertar em si aquelas qualidades individuais através dos quais cria em si a possibilidade de uma renovada forma de relação com a realidade. Sem outros homens, sem um contato com outros homens, não se desenvolveria nenhuma das manifestações, das expressões humanas, tipicamente humanas, da relação com o mundo. Como foi dito antes, sem contato com outros homens, o homem não aprenderia os atos fundamentais com os quais se coloca como individualidade no mundo. Os atos primários, que são a capacidade de aquisição da estação ereta, a aquisição como capacidade de colocar-se como expressão objetiva da capacidade de colocar-se como homem entre o mundo. A estação ereta é a primeira forma de recuperação, de guarigione, é o que emerge do homem, da sua condição típica de homem, como possibilidade de estar no mundo. A estação ereta é a expressão de como um ser dotado de individualidade pode se colocar no conjunto da realidade do mundo. Pode, através da estação ereta, se experimentar entre si como individualidade e experimentar fora de si o mundo. Desenvolver aquela forma de relação com a realidade que se funda sobre a distinção da experiência de si entre si mesmo, na sua subjetividade que se separa através do corpo, do conjunto da realidade externa. É o mundo fora de si, na forma da objetividade, da exterioridade. A estação ereta é o pressuposto objetivo da construção das bases da consciência na sua forma tipicamente humana. E também a aquisição da capacidade da palavra como forma, meio fundamental, essencial de relação social. E depois, através de um esvaziamento da sonoridade da palavra, acquisir em si a capacidade de pensar como substrato, como fundamento da experiência de si entre si mesmo. Esses três actos são os actos fundamentais da humanização, do processo de individuação, os pressupostos do desenvolvimento individual. Esses três atos não se podem desenvolver sem o contato com os homens, sem a relação social, sem a relação com outros homens, como pressuposto da educação, daquela educação que é o substituto da espontaneidade instintual do animal, da qual o homem é, em qualquer maneira, abandonado, da segurança instintual do animal. E se pode dizer, deste ponto de vista, que essa perda originária é a doença que está pressuposto para o desenvolvimento do elemento da essência tipicamente humana, isto é, da individualidade.
a individualidade é a guarigione, não, a cura, é a cura. A cura, o desenvolvimento da individualidade desloca a relação com o mundo numa maneira na qual o homem pode manifestar-se como ser individual. Não mais como membro da espécie, não mais através da pertença à espécie, da continuidade comportamental como a espécie, mas como ser individual. O processo de individuação é a cura da doença originária como pressuposto do desenvolvimento da individualidade. A existência tipicamente humana, que é uma existência biográfica e histórica, deriva a sua origem de uma descontinuidade originária, uma possibilidade de doença que acha a sua cura no desenvolvimento mesmo da individualidade através da educação. A educação é a medicina arquetípica. Mas esse desenvolvimento da individualidade acontece na dimensão temporal. Só no homem, a dimensão temporal é substrato da potência de ser, da possibilidade de se criar. É substrato individual da biografia, é substrato universal da história. Todos os seres se comportam numa maneira que é já definida naturalmente através de leis que são já construídas, que são já dadas. Todos os seres pertencem ao passado. A maneira de ser de todos os seres é já definida, é já dada, é já passada. Todos os seres são o passado da evolução. O único ser que é o futuro da evolução é o homem. O futuro de todo ser depende do homem. A potência criativa do ser emerge como intencionalidade, como capacidade de criar. O sistema motivacional é relacional como substituição do caráter, da modalidade necessária da espontaneidade do instinto do animal. O homem é criador, é responsável, atribui a si mesmo a sua singularidade, a origem de suas ações. Todos os seres não são responsáveis. Seria completamente falso, contra o senso comum, de julgar culpável uma pedra que cai sobre um homem e o mata. Porque a pedra não há intencionalidade. Mas seria absurdo considerar também uma planta que cai sobre um homem como responsável de homicídio. E também um leão ou uma serpente, de processá-los, de metê-los na cadeia. Seria absurdo. Mas o homem sente que em si vive a possibilidade que a ação se origina emerge da sua origem interna, interior. O homem pode se sentir no ponto de origem